estava observando bastante o ministro na sua apresentação e depois na resposta que os deputados, depois das perguntas que os deputados fizeram, e a gente pode notar aqui uma contradição, a gente debatia um pouco. Primeiro, porque o senhor, a princípio, quando foi questionado pelo deputado Kim, jogou toda a responsabilidade no colo do ministro Milton Ribeiro a respeito da nomeação do pastor com envolvimento de propina nas verbas do FNDE para favorecimento de prefeitos, inclusive muitos deles desligados a alguns deputados aqui da casa. Mas logo depois, ao ser questionado sobre por que, afinal de contas, foi trocado o ministro, né, se ele era tão bom, o senhor, na verdade, disse que reivindica o legado do Milton Ribeiro. E, na verdade, o senhor reivindica, de fato, afinal de contas, o senhor não teve somente um cargo técnico, como alegou a priori, foi um cargo também de confiança. O senhor foi nomeado, foi escolhido para ser secretário executivo, assim como foi escolhido para ser o secretário executivo agora do governo Bolsonaro, muito provavelmente com esse perfil aparentemente técnico, para tentar maquiar um pouco, porque o MEC está absolutamente em frangalhos. As universidades públicas federais não conseguem chegar nem mesmo à metade do ano, porque estão com seu orçamento completamente estrangulado, sofreram desde o início com perseguição, censura e autoritarismo, inclusive com interferência, ou seja, nomeação de reitores que não foram escolhidos diretamente pela comunidade universitária, acusando de que só havia usuários de drogas, maconheiros naqueles espaços, sendo que são as universidades que, inclusive, produziram conhecimento e vacina e outros equipamentos hospitalares num contexto em que o presidente da República negava que existia o vírus e se indispunha a enfrentá-lo de fato. E aí o senhor veio aqui e mencionou, ora, o Brasil foi o último país a reabrir as escolas no contexto de pandemia. Por que será? Por que será que o Brasil, inclusive, foi um dos países em que mais teve mortes na população? Mais mortes de professores, inclusive, mesmo que eles não estivessem no contexto escolar. A culpa é de vocês. É culpa desse governo que negou a vacina, que negou o vírus, que fez de tudo para não colaborar com que a população brasileira pudesse sair desse pesadelo. E agora a gente tem cerca de 5 milhões de jovens fora da escola. E eu lhe pergunto, o que o governo vai fazer diante disso? Porque tem um projeto que está aqui na Câmara de Deputados que quer, inclusive, retroceder no programa Jovem Aprendiz, que é defendido, apresentado e defendido pela base do governo. Quer retroceder na obrigatoriedade de presença nas escolas, ao mesmo tempo em que esses jovens têm uma oportunidade de trabalho. Eu quero saber qual que é a opinião do senhor sobre isso, se vão sustentar, porque isso vai aumentar a evasão escolar. E se o senhor se queixou de tanto tempo que as escolas ficaram fechadas no Brasil, o que o MEC fez nesse tempo todo? Por que é que vetou e depois ainda entrou na justiça contra o projeto que garantia conectividade para os nossos jovens, como uma maneira de tentar amenizar esse período necessário de isolamento social? E eu quero saber mais diretamente do senhor qual é a sua opinião sobre esses escândalos de corrupção. Porque primeiro jogou no colo do ministro Milton Ribeiro, dizendo que não tinha nada a ver com isso. Depois reivindicou o legado. Mas o que o senhor acha de superfaturamento de ônibus escolares? De favorecimento de kit robótica, que também tem suspeitas de superfaturamento. Qual que é a sua opinião? E o senhor, que era indicado, o cargo de confiança do ex-ministro, que agora está assumindo essa bomba, aliás, vamos saber o que vai ser do senhor daqui para frente? Será que nós vamos ter um sexto ministro? Será que nós podemos ter garantia de que nessa comissão de educação não vão haver outros 2 ou 3 outros ministros que vão ter que repetir a mesma ladainha que chega aqui e apresenta um maravilhoso mundo do conto de fadas, como se a educação no Brasil tivesse maravilhosa? Não é possível. Nesse tour que o senhor fez por 1.200 municípios brasileiros, o que o senhor fez nesse tour? Não viu a situação das nossas escolas? Não viu que tem estudante, inclusive, que não tem acesso à alimentação, porque também teve superfaturamento de merenda, ao invés de garantir que no país da fome, de 19 milhões de brasileiros que passam fome, as crianças pudessem ter direito à alimentação? O que foi feito nesse tour que o senhor fez pelo país? Se foi um cargo de confiança, se o senhor não sabia de absolutamente nada desses esquemas de corrupção, como é que o senhor tem coragem de vir aqui e reivindicar o legado do ministro Milton Ribeiro? E o que o senhor tem de opinião a respeito do que aconteceu com o Enem?
O Enem, que é um instrumento utilizado por milhões de jovens brasileiros, teve uma abstenção de metade dos estudantes no ano de 2021. Caiu um pouco no ano passado. Mas sabe quais são os principais prejudicados por essa abstenção, fruto do descaso do governo com a prova? São jovens negros, são jovens moradores das periferias, são indígenas, justamente aqueles que precisavam ser mais incluídos por um instrumento como o Enem. Aliás, nem sequer perguntas atualizadas para o Enem nós temos garantidas para o próximo ano. O que o Ministério vai fazer diante disso? Qual é a opinião do senhor sobre isso? Porque não é porque o senhor é um técnico, um auditor fiscal, que o senhor não tem uma opinião política. Esse é um cargo de indicação, esse é um cargo essencialmente política, numa pasta que tem um dos maiores orçamentos do país e numa pasta que está tudo muito complicado nesse governo. Acho que nada se salva. Os deputados puxa-saco, como a deputada Carla Zambelli, que gosta de interromper, não se salva, cheia de escândalos de fake news. Direito de resposta, por favor. Tendo que responder na justiça, que adora interromper, e eu só fiz uma citação. A pasta da saúde, está tudo muito em frangalhos, mas o MEC, em especial, está numa situação muito difícil, seja pelo autoritarismo, pelo desrespeito com as verbas públicas, pelos escândalos de corrupção, pelo favorecimento de políticos ligados ao ministro, mas também ao presidente da República. Então, qual é, de fato, o compromisso que o senhor tem de mudar a cara do MEC, tendo em vista que foi nomeado pelo ministro Bolsonaro e era cargo de confiança do Milton Ribeiro?